Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo 443 do Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8. Então, observe só para você ver, na questão de número 4, né? Na questão, assim, número 128, mas aí na questão número 4, passando para frente um pouquinho, 128, aí tem a pergunta número 4. No vídeo anterior a esse aqui agora, nós tratamos desse assunto, quase que no final do vídeo, a respeito da pergunta que Kardec fez a São Luís, mostrando assim, Kardec é um ser totalmente sem cultura. Porque as perguntas que ele fez a São Luís são perguntas totalmente sem nexo, né? São perguntas que não condiz. Mas interessante que Kardec foi obrigado a fazer essas perguntas sem nexos. Só que o interessante, por que ele foi obrigado a fazer essas perguntas sem nexos? Para que servisse-nos de instrução, para que pudéssemos raciocinar com bom senso. Até porque, você vai ver aqui agora, Kardec, ele fez essas perguntas dentro do processo da necessidade nossa, não da necessidade dele. A prova está mais adiante aqui agora. Tanto é que Kardec, a prova está agora no que nós vamos ler agora, que Kardec, ele, depois que ele faz essas perguntas sem nexos, e que São Luís o responde, né? Então, Kardec se vê na obrigação de formular uma nota. Olha só para você ver o que ele diz aqui, ó. Esta pergunta, como se pode ver, né, era a tradução do nosso pensamento. Isto é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Se a resposta, conforme alguns o pretendem, fosse o reflexo do pensamento, houvéramos obtido a confirmação da nossa teoria e não uma teoria contrária. Tá vendo só? Essa é a prova de que ele estava formulando algo ali, que ele havia formulado algo ali, justamente para que, de alguma forma, nos estimulasse a raciocinar com bom senso, né? Então, agora aqui já parte para a pergunta de número 5, quinto, né? Formulo novamente a questão. Ó, Kardec novamente mexendo com São Luís. Vai mexendo para ver. Esses Luís, São Luís, esses Luís, isso não presta. Mas São Luís, sim, eu que não valo nada. Formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. Oxe, mas quais os equívocos ainda Kardec tem em mente? Eu acho que é o seguinte, Kardec continua naquela questão. A fim de evitar qualquer equívoco por parte daqueles que posteriormente virão a desfrutar ou estudar essa ciência, São Luís. Seria possível o senhor esclarecer um pouquinho melhor para eles? E não para mim, porque eu já entendi. Mas eu acho que eles não entenderam ainda não. E não vou entender se o senhor não me fornecer esses esclarecimentos. Porque não era Kardec
que estava em dúvida. Kardec ali nos representava. Nós temos que ter isso em mente. Kardec, ele representava toda a humanidade em processo de evolução, ali, frente a frente, a todos os espíritos. Então ele nos representava, ele era o nosso representante. Então ele se colocava ali naquele local, assim, à nossa frente, mas ele se colocava no nosso lugar. E por ele se colocar no nosso lugar, principalmente no meu, ele viu o quanto de ignorância aqui, né? Falei assim, não vai entender mesmo? Então deixa eu perguntar novamente. Formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco, né? São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Aí São Luís responde: parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Ai. Você viu só? Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Por isso que Allan Kardec, ele, num determinado trecho aqui no Livro dos Médiuns, ele nos esclarece que o perispírito é o princípio de todas as manifestações existentes aqui na Terra, né? Manifestações sobrenatural, né? Mas assim, de ordem divina. Mas nós tivemos a oportunidade de dizer que o perispírito, ele é nele que encontra-se todos os elementos. Então, o que São Luís está querendo dizer a Allan Kardec aqui, que tudo no nível evolutivo qual nós nos encontramos hoje, no ano 2022, né, nesse nível evolutivo aqui na Terra, tudo se deve ao perispírito. Tudo se deve à evolução do espírito. Ao perispírito é a evolução do espírito. A evolução do espírito é o perispírito. Porque se o espírito não possui uma certa bagagem de conhecimento, ele não consegue acessar aqueles elementos contidos ali no seu perispírito. Não só acessar, como manipular, como ordená-los e tudo mais, né? Então, tudo se deve ao perispírito. Então, até esse processo do vestuário também se deve tudo ao perispírito, mas também à vontade do espírito e à vontade dos espíritos. Então, Kardec continua na sexta pergunta. Resulta dessa explicação que o espírito fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram, né? Resulta desta explicação, então aí Kardec já aproveitou. Então, resulta dessa explicação que o senhor me proporcionou, São Luís, que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto,
Com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Fê-lo-á, né? Quer dizer, ele a fez, né? Fê-lo-á, ele próprio, no momento em que teve necessidade dela, né? Por ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la, né? Resposta de São Luís. Não, ainda não. Ainda continua. Outro tanto, naturalmente, se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Será assim? Aí São Luís responde assim: mas, evidentemente, mas, evidentemente, quer dizer assim, sem questão de dúvida. Tu tens ainda alguma dúvida disso, Kardec? Tu tens ainda dúvida disso? Ainda paira em tua mente alguma dúvida com relação a isso? No nível evolutivo qual todos vocês, Kardec, encontram-se no plano físico, né? Tu tens ainda alguma dúvida com relação a tudo isso? Se tens, não deveria. É evidente, né? É evidente. Ou tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuário, joias, etc. Será assim, né? Então, tá a base é o espírito. A base é o espírito, é o conhecimento. Agora, por que é o conhecimento? Porque o espírito tem que ter conhecimento de causa para acessar aqueles arquivos perispirituais e vou usar esse termo, e apossar daqueles elementos perispirituais e dar forma, porque é a vontade do espírito que sobrepõe, é a vontade do espírito que predomina sobre aqueles elementos do perispírito. Então, ele não só pode, com a vontade do seu eu, né? Não só através da sua vontade, ele pode formar ali uma caixa de rapé, como ele pode também formar um vestuário, uma joia, e etc. e tal. Agora, é lógico que o nosso conhecimento, devido ao nosso nível evolutivo ser assim inferior, dificilmente assim muitas pessoas conseguem entender essas questões. Tem muitas pessoas que conseguem, mas vamos pensar assim, de cada 100 pessoas, umas 15 entende, umas 15 conseguem entender. Tá bom demais. Tá bom demais, né? Porque, e antes de Kardec, que ninguém entendia nenhuma. Depois do Kardec, já umas 15 já entende. Então é assim mesmo. Questão número 7. Kardec, né? Novamente perguntando a São Luís. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material, né? De
uma tabaqueira material, porque é assim mesmo. A caixa de rapé, ela tem o formato de uma tabaqueira, né? Rapé, a pessoa pega aquele pozinho e coloca na narina assim, depois eu não sei para que serve aquilo lá, é como se fosse, é um fumo, né? Moído em pozinho, muito fininho. E tem a caixa de rapé também, que é onde eles guardam aquele charuto, aquele cigarro, aquelas coisas. Então está relacionado a tabaco, né? A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para a mesma senhora? É lógico que teria. O São Luís, ele responde, teria, né? Agora, independente de São Luís dizer que teria, de acordo com o conhecimento que nós temos, obviamente, nós não necessitaríamos da resposta de São Luís. Até por uma questão de lógica, até por uma questão da lógica. Não necessitaríamos da resposta de São Luís. Porque como o espírito ali daquele senhor, desculpe, nós temos que entender uma coisa. A partir daquele momento que aquele espírito daquele senhor se tornou visível à visão daquela senhora, ele só se tornou visível porque ele quis se tornar visível. O seu eu permitiu a visibilidade. Se tornou, né? Permitiu se tornar visível. Nós temos que entender que naquele momento ali, uma vez a vontade do Espírito é que sobrepõe. Ele não só podia fazer com que a caixa de rapé se tornasse tangível, como ele também podia se tornar tangível. A lógica nos diz isso. Agora, você entende que Kardec está fazendo essas perguntas a São Luís para que possamos raciocinar e, através da lógica, chegarmos a um consenso final? Então, quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele entende da lógica. Agora, aquele que não tem conhecimento, ele logo, por não ser detentor da lógica, ele vai dizer assim, não, mas a caixa de rapé não pode ser... Ele espírito, não pode tornar a caixa de rapé tangível. Ora, mas por que não pode? Se está na vontade do seu eu, não só fazer presente a visível aos olhos daquela senhora, como também ele se permitir fazer visível, para ele é a mesma coisa, o trabalho é o mesmo que se emprega para poder se tornar tangível. Apenas muda o termo. Muda só o termo, porque o desejo é o que manda. Então, uma vez que ele deseja
e que ele, possuindo o conhecimento dos elementos perispirituais, se ele já manipulou os elementos ao ponto de se tornar visível a vidência da senhora, tangível, isso não é problema nenhum ao espírito, né? Porque os espíritos é quem permitem serem vistos. Os espíritos é quem permitem, né? Por isso que se descarta a ilusão de ótica, se descarta, como se diz, tem um outro tema que é um termo aqui agora, não é alucinação. Por isso que se descarta alguns termos que não tem fundamento nenhum, porque a doutrina dos espíritos vem através da teoria e nos prova, né? Os fatos nos prova tudo. Os fatos nos prova a teoria nos prova os fatos e vice-versa. Tê-la aí a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim, se o espírito daquele senhor a tornasse tangível, aquela caixa de rapé, a senhora poderia ir até o senhor e pegar a caixa de rapé em sua mão. E podia pegá-la. Como ele também poderia se tornar tangível, não só ele, quanto a caixa de rapé. Só que aquela tangibilidade, né, ela, da mesma forma como não é se transforma, da mesma forma que o espírito ali aparece, da mesma forma como se torna visível e tangível e tátil, da mesma forma imperceptível se torna, se esvai. Entendeu? Se esvai. Não permanecendo ali. E se aquele espírito ali quiser, por mais tempo, ele pode permanecer ali, menos tempo ele pode permanecer ali, a depender da evolução dele. Olha só para você ver, Kardec da pergunta, como se fosse assim, se a senhora abrisse a caixa, se abrisse, teria achado nela rapé, e se aspirasse esse rapé, ela a faria espirrar, né? Então aqui o São Luís responde, sem dúvida. Porque a partir do momento que São Luís, a partir do momento que o espírito a torna tangível, é preciso entender que momentaneamente ali o espírito está transferindo ele está modificando aquela matéria, ele tem o conhecimento de mudar aquela matéria durante um período muito curto de estado de invisível para sólido, para visível. Então é natural que, se é tangível, como por exemplo, esse Vic Vaporub aqui, propaganda, Vic, manda depois a gorjeta, né? Então vamos pensar que da mesma forma, ao abrir essa caixa de Vic aqui, latinha, ai que delícia, né? De repente essa caixinha, puf, desaparece.
Mas que eu espirrei, sim. Porque o que eu inalei naquela hora, eu aspirei naquele momento ali, foi um rapé sólido, material. Mas graças ao Espírito que o levou a esse estado de tangibilidade. Agora, para isso acontecer, é preciso a vontade do Espírito, é preciso todos os elementos perispirituais dele, como também é necessário que aquela médium, seja médios de efeito físico ou de fluido animalizado, que é a mesma coisa, ali tem que existir uma parcela de energia vital, uma parcela dos elementos perispirituais daquela senhora. Por isso que em vídeos anteriores dissemos que essas aparições, elas são realizadas com certos propósitos. Nada acontece por um acaso. Tem sempre um propósito, tem um motivo. Ah, o espírito me apareceu assim, sem propósito nenhum. Não existe isso. Tem um propósito. Às vezes a pessoa que desconhece de vidas passadas e pelo o fato de encontrar-se na erradicidade. Próximo vídeo.